Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma dica do site Guru do Excel. E hoje eu vou passar para vocês uma dica bastante interessante e muito útil aí, que é utilizar a função subtotal para fazer alguns cálculos. A gente já conhece algumas funções aí que elas são bastante úteis durante o dia a dia, como a função soma, a função média, a função conte.valores, por exemplo. Porém, muitas vezes a gente pode utilizar a função subtotal para demonstrar o mesmo resultado. E eu vou demonstrar uma pequena diferença entre essas funções que a gente já conhece para a função subtotal. Então eu tenho aqui uma tabela de dados, ok? Com vários dados, podem perceber aqui que ela tem mais de 4.000 linhas de dados, ok? E aqui nós vamos agora utilizar essa nossa tabela de dados para fazer um cálculo simples, que será somar a coluna total. Para facilitar a nossa vida, eu vou primeiro transformar esse nosso intervalo em uma tabela de dados. Então eu vou clicar aqui dentro da minha tabela de dados, em qualquer local, e vou clicar no menu Inserir, e aqui vou escolher a opção Tabela, ok? Então aqui para criar a nossa tabela nós já temos o nosso intervalo selecionado, vou definir que a minha tabela já possui cabeçadalhos, que são os títulos da nossa coluna aqui, e vou clicar em OK. Perceba que agora a nossa tabela já foi convertida em um intervalo, o nosso intervalo já foi convertido em uma tabela. Eu vou simplesmente, para facilitar, trocar o nome da nossa tabela. Aqui dentro da nossa tabela, na guia Design, nome da tabela eu vou chamar de Vendas. Que essa aqui é a minha tabela de vendas, onde eu tenho a data do pedido, o meu vendedor, o produto que foi vendido, quantas caixas foram vendidas e o total do pedido, ok? Então, para vocês entenderem melhor o que eu quero demonstrar para vocês, a gente vai trabalhar agora com os intervalos já definidos por essa tabela. Então nós vamos utilizar a função que todo mundo já conhece, acredito eu, que é a função soma. Essa função soma, ela vai somar vários valores para mim. Então eu vou passar a coluna que eu quero somar, que é a coluna total da minha tabela de vendas. Então eu vou me referenciar à minha tabela de vendas, ok? Vou abrir colchete e falar qual coluna eu desejo somar, que é a coluna total. Vou fechar o colchete e vou fechar o parênteses da função soma. Feito isso, basicamente, o que vai acontecer? Vai acontecer que ele vai somar toda aquela minha coluna. Então está falando que todas as linhas dessa minha tabela, somando a coluna total, tem 945.787,84 centavos, ok? Porém, essa função, ela vai me dar todos os valores. E se eu quiser, por exemplo, saber quanto que Pedro vendeu, quanto que Renan vendeu, qual o produto que eu vendi, por exemplo, quanto que eu vendi de borracha, eu poderia utilizar uma função chamada função soma-se, ok? Para fazer isso. Muitas vezes as pessoas utilizam a função soma-se. Para vocês entenderem melhor, eu vou utilizar a função soma-se e vou somar, por exemplo, quanto que Pedro vendeu. Então nós vamos fazer aqui um exemplo. Nós vamos pegar o nosso intervalo, que é a nossa tabela de vendas, ok? E vou passar aqui a minha coluna vendedor. Essa é a minha coluna principal. O meu critério que eu quero somar é Pedro, ok? Vou fechar aspas e quero somar a coluna total de vendas. Então, tabela vendas, coluna total. Isso aqui vai me falar quanto que Pedro vendeu. Porém, perceba que isso aqui é muito problemático num certo sentido. Ela não é muito, vamos dizer assim, prática. Se eu quiser saber quanto que Carla vendeu, eu teria que trocar aqui o meu critério por Carla, correto? E ela vai me passar o valor de Carla. Porém, uma forma mais simples de a gente fazer isso é utilizar a função subtotal, e eu vou explicar isso para vocês agora. Para vocês entenderem, a função subtotal ela trabalha basicamente com 11 funções que já são padrões aí que vocês já conhecem do Excel, que é a função soma, média e outras funções. Só para vocês entenderem, nós vamos criar aqui uma fórmula utilizando a função subtotal, ok? Perceba que aqui ela tem uma lista com 11 funções: média, conte-num, conte-valores, máximo, mínimo, múltiplo, desvio padrão, soma, ok? Variância. E perceba que essa lista ela está duplicada. Ela tem numerada aqui de 1 a 11 e depois de 101 a 111 com as mesmas funções. Então, qual que é a diferença da gente trabalhar com essa função? Como é que ela funciona primeiro e qual que é a diferença da gente utilizar cada um desses parâmetros? É isso que eu vou demonstrar para vocês. Então vamos lá. Primeiro nós vamos fazer utilizando a função soma. Se a gente verificar aqui, é a função de número 9. Basta você dar um duplo clique ou digitar 9. Então, é o número da função que eu estou trabalhando. Ponto e vírgula. Agora, o que nós vamos fazer? Somar. Nós vamos passar as referências. Então, nós queremos somar quem? O total. Vamos ver que vai resultar o mesmo valor que a gente somou lá em cima, 945. Olha lá, vamos fazer um teste. Então, vendas, abre colchete, a coluna total, fecha colchete, fecha o parênteses da função subtotal. Vou dar um Enter. Olha lá, o resultado é o mesmo. Nós utilizamos a função soma, utilizamos a função subtotal com a função número 9, que equivale à função soma, e obtivemos o mesmo valor, ok?
Beleza, Laender. Então, se elas fazem a mesma coisa, qual a diferença de eu utilizar uma e outra? A diferença é que na função subtotal, ao especificar a função, nós podemos especificar dois tipos de função. Nós temos a função soma, que ela equivale a 9, e também temos a função soma, que equivale a 109. Qual a diferença de uma para outra? E quando a gente faz esse trabalho, utilizando a função subtotal, se eu utilizar todas as funções que começam com 100, ou seja, todas essas que têm 101, 102, o que vai acontecer? Elas vão fazer a mesma fórmula, a mesma soma, porém ela irá ignorar os valores ocultos da minha tabela, diferente da minha função anterior, soma, que a gente utilizou. Vou fazer novamente utilizando a função 109 agora. Então vou escolher 109, vou selecionar aqui e fazer o mesmo cálculo, vendas, e vou selecionar a coluna total, ok? O que isso vai acontecer? Vai resultar em 945 mil. Porém, perceba que se eu fizer um filtro aqui nessa tabela, ele irá ocultar os valores que eu não desejo. Por exemplo, eu quero Pedro somente. Eu posso clicar na minha coluna vendedor e ir lá e marcar somente Pedro. Olha o que vai acontecer. Todos os valores que estão ocultos deixam de fazer parte da minha função subtotal. Ele não será incluído nessa minha função soma, que é a função 109, ok? Então, dessa forma eu consigo encontrar subtotais de forma rápida, escolhendo apenas o filtro. Se eu escolher aqui Pedro e Carla, eu consigo somar todas as vendas de Pedro e Carla dentro dessa minha função subtotal, ok? Isso vale para as demais funções. Eu quero saber somente os produtos borracha, então vou clicar em borracha, olha lá, ele está me dando o total de borracha. Prestem bastante atenção ao fazer a função subtotal, que você tem 11 funções diferentes, que já são funções conhecidas aí na grande maioria das vezes. Mínimo, máximo, da mesma forma. Por exemplo, eu quero saber qual foi o menor valor da minha venda, porém utilizando o filtro. Apenas atente-se ao detalhe que se você utilizar essas 11 primeiras funções, ela irá incluir os valores ocultos. Se eu utilizar qualquer uma dessas funções a partir do 101, ela não incluirá os valores ocultos. Então vamos utilizar a função mínimo, ok? Que é a função 105. Então, ponto e vírgula, vamos lá. Vendas, total, fecha colchete, fecha parênteses. Então, neste momento, a minha menor venda foi 173, que é de borracha. Se eu selecionar todo mundo, incluindo todos os produtos, continua sendo 173. Porém, nós vamos alterar. Vamos colocar a Manuela, 173. Então, pode perceber que vários produtos eu vou ter 173 como menor valor. Vamos encontrar algum aqui que não tem. Vamos mudar o período. Talvez no período a gente não tenha. Então, vamos lá. Vou selecionar aqui o ano de 2011, só que eu só quero o mês... Vamos lá. Quero somente o mês de julho. Ok? Então vamos marcar julho. Ok. Olha lá, o menor valor do mês de julho de 2011 foi 178. Ok? Então é isso. Essa foi uma dica bem rápida. Espero que vocês tenham gostado aí da função subtotal. Ela é bastante útil aí no nosso dia a dia. Um grande abraço e até a nossa próxima dica.